boa tarde a todos. Sejamos todos muito bem-vindos à Casa de Paulo de Tarso e ao estudo que faremos do Evangelho de Jesus. Como sempre, vamos fazer a nossa prece de abertura, fechando suavemente os nossos olhos, sentindo as vibrações salutares que aqui nos envolvem, silenciando as nossas mentes e buscando a sintonia com os amigos espirituais que aqui nos acolhem desde o momento em que entramos nesta casa de amor. Esquecendo por alguns momentos as nossas ocupações e preocupações, nos preparamos para receber o alimento espiritual, nesta busca de renovação da nossa fé, das nossas esperanças, do bom ânimo. Agradecemos a Deus, nosso Pai, que nos permite a bênção da vida. Agradecemos a Jesus, nosso irmão, que está sempre conosco. Agradecemos aos benfeitores que para cá nos conduziram, para que juntos possamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto e de corações asserenados compartilharmos estes ensinamentos evangélicos trazidos pelo Mestre e Guia há mais de 2000 anos, ensinando-nos o exercício diário do amor, do perdão, da compaixão. Que possamos colocar toda a nossa atenção no estudo que será conduzido hoje pelo nosso amigo Érico, que com certeza receberá toda a assistência da espiritualidade na sua explanação. Permita, Pai, que de nossa parte reflitamos intimamente sobre o tema, guardando em nossos corações e nas nossas mentes os ensinamentos do capítulo de hoje. Que assim seja. Boa tarde a todos. Hoje vamos abordar o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados puros de coração. E começamos pela uma máxima do Cristo, que está em Mateus capítulo 5, versículo 8, onde ele diz: Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Nós estamos numa caminhada evolutiva, como espíritos imortais que somos, encarnação após encarnação, vamos nos construindo, buscando a nossa perfeição, onde encontraremos aquela felicidade que nós tanto buscamos. E nesta obra de construção desse espírito perfeito, um ponto importantíssimo é o nosso livre-arbítrio, porque ele é a chave do nosso céu ou do nosso inferno. Quando o nosso livre-arbítrio não está bem sintonizado, é como se nós estivéssemos num ambiente opaco que não nos permite ver a Deus. Mas é o contrário, nós sintonizarmos com a consciência cósmica universal, a nossa visão se torna transparente e nós passamos a ver Deus em todas as coisas. Deus se torna onipresente. Nós vemos Deus na natureza, nos astros, nos animais, nas plantas, em tudo a gente vê a mão de Deus. A pureza de coração, ela produz uma espécie de clarividência. Então, para que a gente tenha um melhor entendimento da presença de Deus em nós vamos entender Deus não como aquele velhinho de barbas brancas, sentadas no trono e comandando os anjos, dando castigos aos maus e benesses, venturas aos bons. Quando Kardec iniciou a codificação kardeciana, a codificação da doutrina espírita, na primeira pergunta no Livro dos Espíritos, ele pergunta: o que é Deus? E os benfeitores dizem: é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então Deus é a mente criadora, a consciência cósmica do universo, que construiu e sustenta a vida.
E nós estamos mergulhados no seio de Deus, como peixes no oceano. Quanto mais nós nos ligarmos aos valores espirituais, mais nós nos aproximamos de Deus. Francisco de Assis possuía uma consciência tão ampla desta integração com a divindade, que ele via nos animais, nas plantas, nos astros, irmãos seus, tanto que ele se dirigia à lua como, ó irmã lua, ó irmão sol, desta forma, porque ele se integrava à criação como um outro ser qualquer. Mas nós, para conseguirmos esse estágio tão elevado de espiritualidade, é preciso ter limpo o coração, ou seja, ter a ausência de sentimentos inferiores, como a cobiça, como o ódio, a ambição, o orgulho, a vaidade, o ressentimento, o egoísmo. A pureza de coração ela é inseparável da humildade e da simplicidade. Por isso é que Jesus tomou a infância como emblema desta pureza. Essa comparação poderia não parecer justa se nós considerarmos que o espírito da criança já teve outras vidas, outras encarnações, e que todos nós trazemos encarnações passadas, erros, equívocos, dívidas do nosso mal proceder no passado. Mas nesse momento em que Jesus dá essa entonação, essa interpretação, colocando a criança como modelo de pureza, nós temos que entender aí que neste momento o ideal seria que fosse nos colocado como exemplo um espírito que estivesse completado toda a sua evolução. Mas temos que entender o que Jesus quis dizer ali, quando ele diz que nós temos que ter a pureza de uma criança. É porque a criança, até o início da sua existência, nos primeiros anos, até a puberdade, ele não traz o espírito com a sua personalidade plena, devido à fragilidade do corpo daquela criança. O espírito passa por um processo de perturbação, onde ele vai esquecendo os seus erros, os seus equívocos, porque ele precisa de um novo ponto de partida. E então ele vai receber um novo corpo frágil de uma pequena criança. Por isso é que ele precisa, então, desse esquecimento. Não podemos esquecer também que a partir do momento em que ele for crescendo, ele vai retomando toda a sua condição de personalidade, onde então ele vai poder, o espírito por si só, irá utilizar aquele corpo, todas aquelas virtudes ou vícios, defeitos que ele tinha no passado, em encarnações passadas, e que estavam latentes nesse espírito, mas num estado como se estivessem dormindo. Essas virtudes e esses defeitos começam a aflorar com o tempo. Então, é necessário que a criança tivesse, naquele momento de até a puberdade, essa fragilidade física, e que a mãe tivesse que cuidar, mas também nesse meio tempo, como as coisas nada é por acaso, tudo se encaixa, os pais têm a possibilidade, nesses primeiros anos de vida, de moldarem aquele espírito numa nova maneira de proceder, de agir, de modificar a sua natureza, como se fosse uma natureza agressiva, violenta, de teimosia, de erros, de vícios. Os pais têm condições naqueles primeiros anos e têm o dever de educar os seus filhos, para direcionar aquele espírito para uma nova caminhada. Então, quando se aproxima a encarnação, o espírito passa
a entrar nesse estágio de perturbação, e depois, à medida que o corpo da criança vai crescendo, ele vai retomando todas as suas tendências de vidas passadas. Por isso que os pais têm que estar atentos para observar todas as tendências dos seus filhos, né? Porque ele gradualmente vai readquirindo esta condição. Então Jesus não estava errado quando nos mostrou a criança, porque a criança até a puberdade, ele tem a ingenuidade, ele tem a pureza de sentimentos, que só virão esses vícios e defeitos a partir, então, quando ele entrar na adolescência e seguir a sua caminhada. Então, quando chega à maturidade física, esse espírito já pleno, com a sua personalidade, ele entra na vida social, os problemas começam a aparecer da idade adulta, né? Onde começa a se despertar para os prazeres do mundo, para os compromissos, a busca do sustento, do desenvolvimento intelectual, entrando em conflito muitas vezes com os ensinamentos religiosos que recebe, que as religiões nunca foram muito claras, nos criando condições de um inferno, de um Deus que castiga, de atitudes não muito bem explicadas pelos dogmas religiosos, nós que viemos quase todos, né, dessa educação judaico-cristã, em que trazemos muitos dogmas e manias ainda que carregamos desta iniciação religiosa, juntamente com as paixões humanas que afloram nesses espíritos, acabamos passando por determinados momentos onde a grande maioria das pessoas se tornam aqui na Terra aquelas criaturas que defendem o bem, mas agem no mal, que defendem os valores morais, mas ainda se comprometem com a moralidade. Somos, na verdade, como os fariseus lá da época do Cristo, onde apregavam uma coisa, mostravam externamente determinadas atitudes, como orar em praça pública, recitarem longos textos dos ensinamentos religiosos judeus, mas por trás das câmeras, digamos assim, né, se beneficiavam de toda a ordem em negociatas, se promovendo, tirando vantagem da religião para ganharem dinheiro, ganharem cargos, postos. Então, esses eram os fariseus na época do Cristo. E hoje nós não fazemos muito diferente disso. Nós falamos em moralidade, falamos em seguir o Jesus, mas as nossas atitudes nem sempre condizem com aquilo que nós pensamos e que falamos. Mas, num passado do tempo, as pessoas tentavam adquirir a pureza de coração, entregando seus corpos a castigos, fazendo jejuns, se siliciando, se chicoteando, era muito comum, ou usando um sapato mais apertado, para que tivessem sempre dor, para que não se lembrassem, fossem lembrados de que não podiam cometer determinados atos, que eles tinham vontade, que eles queriam. Os religiosos utilizavam nas golas das camisas coisas que pinicavam, que ficavam ali trancando, então apertava bem o colarinho e ali tinha coisas que ficavam arranhando ou nos pulsos para que eles não cometessem atos. Outros buscavam os mosteiros para tentar a integração com Deus, buscarem a pureza de atitudes, ou iam para o meio do mato, viravam ermitões que viviam no mato, longe da sociedade. Mas esses nunca conseguiram se aproximar mais de Deus, nem porque terem se violentado, se chicoteado, ou usado qualquer outro termo de sacrifício, ou tivessem feito jejum, ou se afastaram da sociedade. Porque o homem é um ser social
E nós precisamos do convívio social, precisamos uns dos outros para exemplificarmos aquilo que o Cristo nos ensinou, que é o amor ao próximo, que é o maior mandamento, amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Mas se nós nos ausentarmos, fugirmos do convívio para um mosteiro, para algum lugar, nós deixamos de praticar o amor ao próximo, que é um dos fundamentos principais. E a doutrina espírita nos mostra que o caminho para nós termos a pureza de coração e vibrarmos nessa sintonia com a espiritualidade superior é o combate sistemático às nossas más tendências. E para entrarmos em comunhão com Deus, então, não é necessário somente virmos aos templos religiosos, vir na casa espírita, receber o passe, assistir à exposição doutrinária, ou ir na missa, tomar a comunhão. Isto não é o mais importante. O mais importante, o principal de tudo, é a prática do bem e o amor ao próximo. Isso é que nós precisamos, através do trabalho, da exemplificação das nossas atitudes, né? O reino de Deus, segundo Jesus diz, está dentro de nós. Mas é lamentável como nós fazemos comércio com a divindade. Se nós nos perguntássemos agora, por que nós viemos no centro espírita, ou vamos em qualquer templo religioso, para qualquer um, não só para nós espíritas, mas também para nós, né? Será que nós viemos à casa espírita para buscarmos ter uma vida digna e equilibrada? Viemos para refletir a respeito das nossas responsabilidades? Viemos aqui para aprender a superar os nossos vícios, os nossos desvios de conduta? Ou apenas desejamos fazer uma troca com Deus? Eu vou na casa espírita, assisto a palestra, recebo o meu passe e Deus remove as minhas dificuldades. Os espíritos me ajudam e resolvem os meus problemas, solucionam os meus problemas, restaura a minha saúde, me concede a felicidade que eu tanto busco. Então, será que nós não estamos fazendo um comércio com a divindade? Eu vou na casa espírita, recebo o passe, leio o livro, faço o curso, mas o que eu quero é simplesmente me ver livre dos meus problemas, das minhas dores, da minha doença. Não é uma espécie de mercado isso? Então eu dou a minha presença e recebo as benesses divinas. Tanto é assim para muitas pessoas, que é muito comum nós escutarmos histórias de pessoas, nós que estamos há bastante tempo como trabalhadores na casa, militando no movimento espírita, pessoas que vêm por períodos, 1 ano, 6 meses, vem, assiste palestra, recebe o passe, e daqui a pouco se some. E aí fulano, a gente encontra, e aí não apareceu mais. Pois é, fui lá 1 ano inteiro, assisti palestra, recebi passe, mas continua minha vida no inferno. A minha sogra lá em casa é uma briga só, a minha mulher não sei o quê. O meu trabalho, meu chefe isso, eu estou sempre ruim de grana. E não adiantou nada eu ir lá. Quer dizer, querem que Deus, que os Espíritos, que Jesus resolvam seus problemas. Quando os problemas são nossos, e nós é que temos que resolver. E como é que eu vou resolver? Vindo aqui, entendendo isso, recebendo o amparo da espiritualidade para me iluminar as melhores ideias, ser intuído, ter companhia de bons espíritos, para quando chegar lá em casa, a sogra aparecer, oi sogra querida, como é que tá? Tudo bem? Quando a sogra disser alguma coisa que não é muito boa, a gente, mas não é e tal, e a gente dá aquela desconversada e sai pela tangente. Quando o cônjuge reclama, briga e tal, a gente cala, escuta, porque está sendo amparado pela espiritualidade superior. Mas não vai resolver. Se eu não mudar a minha atitude, se eu continuar respondendo, agredindo o outro como sou agredido, a minha vida não vai melhorar. Se eu continuar
dando até aquele atestado lá, não sendo atuante no meu trabalho como o meu patrão quer, ele não vai me promover. Não adianta eu vir na casa espírita que eu não vou ganhar uma promoção lá. Eu tenho que trabalhar melhor, eu tenho que ser competente, eu tenho que me esforçar para que eu consiga. E para isso a gente vem na casa, para receber o ensinamento, o esclarecimento, o consolo e receber o amparo da equipe espiritual. Estar em comunhão com a espiritualidade maior, para que a gente tome as melhores decisões, faça as coisas de uma forma melhor, mais dentro daquilo que Jesus nos mostrou. Então, Deus não quer que nós mortifiquemos o nosso corpo nos siliciando ou fazendo jejum, mas quer que nós abrandemos o nosso coração. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Por isso, o sacrifício mais agradável a Deus é nada mais, nada menos do que nós renunciarmos aos nossos interesses pessoais, para fazermos o bem pelo próximo, mudarmos a nossa atitude de egoísmo, de orgulho, de soberba muitas vezes. E aqueles que insistem nesse comércio com Deus, muitos fazem promessas, né? Vão a pé, sobe escada de joelho, acendem uma vela, negociam com os santos, né? Com os espíritos, com Deus, mas um dia vão perceber que nada disso vai adiantar, enquanto eles não se modificarem. Porque uma coisa é nós querermos alguma coisa, e outra é nós merecermos. Então nós temos que fazer por merecer, nos modificarmos onde for necessário. O problema, um dos grandes problemas é que nós nos relacionamos com Deus com uma tendência de materializar através do culto exterior, essa história de vir na casa espírita, de ir na igreja, de ir na missa, de ir na procissão, de fazer a promessa. A gente materializa quando nós devíamos espiritualizar. Claro que cada religião tenha lá os seus rituais e que quem pratica aquela religião também vai fazer, não é o caso. A doutrina espírita não tem ritual, né? Mas muitas têm, e isso faz parte do processo religioso, que a gente está ligado a uma determinada religião, tem que cumprir isso, não há nenhuma condenação por isso, não é nisso que nós estamos falando. Mas o importante é nós entrarmos em comunhão com a divindade, através da nossa melhora como espíritos imortais. Não podemos esquecer o que é fundamental, que é o combate às nossas imperfeições, fazermos o esforço de renovação íntima, que marca a nossa verdadeira religiosidade. É isso, é o entender o ensinamento do Cristo, esse tesouro que Ele nos deixou, que é o seu Evangelho, e beber nessa fonte do Cristo, na fonte do seu Evangelho. Por isso nós precisamos amar a Deus em espírito e em verdade. Como assim, Érico? Em espírito e verdade. Em espírito é quando nós buscamos interiormente Deus, não com a prática exterior, mas buscar dentro de nós, porque Deus está em nós. Nós precisamos ouvir na intimidade da nossa consciência. Para isso precisamos fazer o silêncio interior. Alguns momentos diariamente nós devemos cessar esse burburinho que nós temos dentro de nós, onde a gente busca o ganhar, o dinheiro, onde a gente busca os prazeres que a vida material nos oferece, o convívio com essas coisas materiais todas, e a gente precisa parar, silenciar e olhar para dentro de nós e nos perguntar quem somos, o que estamos fazendo aqui, qual o objetivo da nossa existência, o porquê de tudo isso, essa viagem interior, para que a gente possa se encontrar e mudar aquilo que está errado, que fazemos errado, porque somos imperfeitos, temos imperfeições,
aquilo que eu disse que a gente não deve ter, inveja, orgulho, vaidade, todos nós temos um pouco de cada coisa. Em algumas coisas a gente tem mais, outra tem menos. Egoísmo, são coisas que a gente traz conosco de vidas passadas e que a gente precisa parar para ver o que eu preciso me modificar para que a minha vida lá no meu lar seja melhor, para que a minha vida no meu trabalho seja melhor, para que no convívio social, na rua, eu seja melhor. Então, isto é adorar, amar a Deus em espírito. E em verdade, o que é? Em verdade é nós colocarmos em prática, e não quando estamos dentro da casa espírita e a gente diz, minha irmã querida, como é que vai? A gente ser cordato, carinhoso, atencioso com as pessoas aqui dentro da casa espírita, mas quando saímos ali na rua, no trânsito, a gente já sai xingando. Quando chega em casa lá, a gente já chuta o cachorro, dá uma resposta agressiva para o cônjuge, para o filho, não aceita a maneira do filho agir. Então a gente tem que colocar o amor, a prática do amor, do perdão, da tolerância, da paciência, da boa vontade, colocar em prática. Isso é adorar a Deus em verdade. Então, quando nós olharmos para dentro de nós, identificarmos os nossos erros e colocarmos em prática a todo momento do nosso dia, da nossa vida, que a gente seja fiel a Deus em todos os momentos, não só quando a gente está rogando por um auxílio, não só quando a gente está numa grande dificuldade, precisa de ajuda, e aí a gente quer ser bonzinho naquela hora, porque a gente precisa pedir a ajuda de Deus, né? Então, não podemos ser só aparência, mas temos que ser plenos, sinceros, ativos na nossa fé. E sempre que nós estivermos cultivando o bem, a verdade, a virtude, que isso tem que ser em todas as situações, em todos os lugares, porque é desta forma que nós testemunhamos a autenticidade da nossa fé. Se assim nós não fizermos, a quem é que nós estamos enganando? Sendo bonzinhos aqui dentro da casa, sendo bonzinhos ali quando eu tenho interesse. Se a gente tem um interesse de levar uma vantagemzinha, a gente é todo carinhoso, todo educado, mas se vai nos beneficiar de alguma forma. Se não for para nos beneficiarmos, nós então não utilizamos aquilo que aprendemos no Evangelho do Cristo. Precisamos então beber da fonte fecunda que é o Evangelho do Cristo, assim como Jesus ofereceu para a mulher samaritana lá no poço, né? Que beba dessa água que tu não vai mais sentir sede. É assim que nós temos que fazer, beber na água do Evangelho, para que a gente não tenha sede mais, que a gente haja no bem, no amor, na fraternidade. Mas muita gente que vem nos templos religiosos, que lê o Evangelho, mas que não conseguem mudar as suas atitudes. Será que esta fonte que Jesus oferece, ela secou? Será que é somente um poço de ilusão? Será que Jesus estava equivocado quando disse para a samaritana, beba dessa água que nunca mais sentirá sede? É obviamente que não, né, minha gente? É apenas um manancial de possibilidades que nós temos a nosso dispor, que é o Evangelho do Cristo, e que nós não utilizamos como deveríamos. Nós negligenciamos. É a mesma coisa que o alimento trancado na despensa. É a mesma coisa que a despensa estar vazia. A caixa d'água cheia d'água, mas se nós não formos na caixa d'água buscar a água, ou canalizar aquela água até nós, não adianta a caixa d'água estar lá cheia, nós vamos nos manter com sede. Então, é preciso buscar, é preciso mudar a nossa maneira de agir. A iniciativa tem que ser nossa.
cumprir com os princípios cristãos, senão nós vamos permanecer à beira da caixa d'água com sede. Nós temos o Evangelho do Cristo, com todos os ensinamentos. Sabemos disso. Viemos até a fonte, aqui estamos. Mas quando saímos daqui, queremos milagres. Quando o milagre temos que fazer nós, dentro de nós. A grande mudança de comportamento. Entender o Evangelho e passar a colocá-lo em prática. Para que a gente possa, então, ter a pureza de coração e futuramente encontrarmos Deus, não aquele velhinho de barbas, mas dentro de nós, porque Deus está em nós. Muito obrigado pela atenção.